cante com toda a sua força. O meu amado és o mais belo entre milhares. Proclame isso para todo canto da terra ouvir. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais uma vez para fechar. O meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Oh, tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Te engrandecemos aqui, te exaltamos aqui, pois tu és o único Deus, merecedor de toda a honra, de toda a glória. Tu és Senhor, tu és Senhor. Lindo, 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 lindo. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui, com vocês que estão nos assistindo pela internet também. Dizer que o Senhor reservou esse dia, esse tempo, e aqui estamos nós. Tudo é propósito de Deus. Eu quero dizer para vocês que ainda respirando ares de missão em Pernamole, eu quero te convidar, nesta manhã, a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8, dos versículos 22 ao versículos 26. Amém? Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Estão todos no amém ou tem alguém na misericórdia? Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego pela mão, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Até aqui, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor Deus, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecer porque não temos noção daquilo que o Senhor tem feito por nós e ainda há de fazer. Te agradecer, Senhor, porque estamos respirando, andando, falando, vendo, estamos de pé e o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro.
Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti esta palavra. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio da Tua igreja, fica à vontade no meio de nós, Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, continua falando, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, abre nossas mentes, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvores. Só o Senhor é digno de ser chamado Deus, de ser chamado e reconhecido desta forma. E nós reafirmamos isto nessa manhã e declaramos a nossa dependência do Senhor. Senhor Jesus, faz o que aprouver o teu coração nessa manhã. Toca em quem o Senhor quiser tocar, Senhor Deus, e nos usa, Senhor Deus, da forma como o Senhor quiser. Que seja o Senhor falando, ministrando todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amarra todo roubador da palavra, toda dispersão. Que possamos receber do Senhor nesta manhã aquilo que o Senhor já está nos entregando, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele fala de um certo homem que se encontrava numa aldeia e se encontrava numa condição. Era uma condição de cegueira, ele estava cego. Mas diz a palavra lá no versículo 22 que pessoas intercederam por ele e rogaram para que Jesus o tocasse. E baseado nesta palavra, eu quero trazer nessa manhã alguns pontos de reflexão para nossas vidas, à luz daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Amém? Jesus, no versículo 23, diz a palavra, ele toma o cego pela mão. A primeira atitude de Jesus quando vê aquele homem cego é tomar o cego pela mão. Jesus, ele propõe uma caminhada com aquele homem. Jesus chama aquele cego para andar com ele. Amém? Jesus propõe essa caminhada. E aí eu começo a entender que para ter a visão restaurada, é preciso caminhar de mãos dadas com Jesus. Para que a nossa visão seja restaurada dia após dia, precisamos andar de mãos dadas com Jesus. Precisamos nos submeter a Ele. Amém? Diz a palavra que Jesus também pega este cego e leva ele para fora da aldeia. Eu entendo que para ter a visão restaurada também eu preciso sair da aldeia. E sair da aldeia significa sair do meu lugar de conforto, sair da minha rotina, que talvez não seja a rotina que Deus quer que eu viva. Significa confiar em Jesus, significa sair daquelas coisas que está nos prendendo, que não nos permite andar, não nos permite caminhar, e por vezes nos encontramos ali parados, às vezes com a cegueira momentânea, mas Jesus quer que eu e você ande com uma visão restaurada, com uma visão plena. Amém? Nós precisamos começar a caminhar. E às vezes nós pensamos na nossa própria capacidade, às vezes pensamos assim, poxa, eu não posso fazer tal coisa, eu não estou preparado. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Não importa quem você é, não importa o teu tamanho, não importa a tua instrução, não importa a tua formação. O que importa não é o que você é, mas sim a quem você representa. E Jesus nos chama para representá-lo aqui na terra. Jesus nos chama para ser representantes dele. Lá em 2 Coríntios vai dizer que nós somos cartas vivas do Senhor.
Lá vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Então não interessa quem eu sou, não interessa quem você é, não interessa o seu passado, porque Jesus, Ele transforma todas as coisas, Jesus, Ele restaura todas as coisas, e Jesus nos faz andar em novidade de vida. Ele te chama, Ele me chama a andar em novidade de vida. E é uma vida nova, é uma vida de caminhada com Ele. Amém? Então não se sinta pequeno ou incapaz. Sabe por quê? Jesus, Ele vai te capacitar. Jesus, Ele vai me capacitar no meio da caminhada. Enquanto eu estou andando com Ele, Ele vai me transformando. Enquanto eu estou andando com Ele, Ele vai fazendo todas as coisas. Amém? Mas eu preciso sair do meu lugar. Amém? O verso 23 traz uma peculiaridade. Diz a palavra que Jesus aplicou saliva nos olhos daquele homem cego e lhe impôs as mãos. Aqui começa o processo de restauração da visão daquele homem cego. Mas aqui também mostra que aquele homem cego, o texto não fala em momento algum que ele se opôs a qualquer coisa que Jesus fez com ele. Jesus toma ele pela mão e ele está ali, segurando na mão de Jesus. Jesus vai lá e coloca saliva nos olhos dele e ele não está nem aí. Eu preciso estar aberto àquilo que Deus quer fazer comigo. A forma de Deus operar, a forma de Deus transformar a minha vida, muitas das vezes não é da forma como eu pensei. Jesus tem uma forma peculiar para cada um de nós. Jesus tem um jeito, Ele tem a forma perfeita. Então não se preocupe com o jeito e com a forma. Apenas se submeta como aquele cego. Ele se submeteu. Ele recebeu de bom grado aquele convite para caminhar com Jesus. Amém? Ele se permitiu ser tocado por Jesus de uma forma que ninguém nunca tinha tocado ele. Amém? Então, deixe Jesus tocar em sua vida. Deixe Ele tocar em todas as áreas da sua vida. Às vezes nós temos áreas de nossas vidas que nós falamos, Jesus vai até aqui, mas aqui, deixa quieto, não mexe não. Às vezes dói. Mas Jesus quer entrar na sala, Ele quer ir no quarto, no banheiro, na casa toda. Ele quer ir lá no porão. E agora eu vou pedir licença para a pastora, que é algo que ela fala muito, e eu gosto muito dessa expressão. A minha esposa diz assim: Jesus é um faxineiro de mão cheia. Jesus entra na casa e sai limpando tudo. Jesus entra na casa e vai tirando cada sujeirinha, e vai nos habilitando, e vai nos capacitando, e vai tirando aquilo que não é bom, e vai deixando e vai preenchendo aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma e da maneira que Ele deseja. Porque Ele tem um propósito. Nós estamos debaixo da direção de um Deus que tem propósito. A palavra do Senhor diz que existem boas obras preparadas para que nós possamos caminhar nelas, para que nós possamos vivenciá-las. Amém? Então precisamos sim estar diante de Jesus sem reservas, deixar que Ele mexa, que Ele vá fundo, que Ele cave, que Ele limpe, que Ele nos habilite, amém? O verso 24 diz que ao recobrar a visão, o cego respondeu que agora havia homens como árvores andando. Eu quero te dizer que muitos já foram tocados por Jesus. Eu já fui tocado por Jesus, você já foi tocado por Jesus. Mas às vezes nós continuamos com a nossa visão distorcida, como o cego de Betsaida.
Jesus colocou lá saliva nos olhos dele. Jesus impôs as mãos e perguntou: o que vês? Ele disse que via homens andando como árvores. A sua visão ainda estava distorcida. Isso significa que o processo de restauração ainda não estava completo. Mas algo me chama a atenção dessa pequena palavra. O texto não diz que mesmo andando e vendo homens como árvores, o texto não relata que ele tenha largado a mão de Jesus, que ele tenha parado de caminhar com Jesus. E às vezes no meio da nossa caminhada, porque nós recebemos um pouco de luz, recebemos graça de Deus, nós começamos a achar que podemos andar sozinhos, que podemos fazer do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas aquele cego, ele continua ali, aguardando, esperando se completar o processo de restauração da sua visão, amém? No verso 25, Jesus novamente lhe põe as mãos nos olhos, e diz a palavra que o cego passa a ver claramente e fica restabelecido. Diz que tudo ele distinguia de modo perfeito. Agora a condição da visão daquele cego muda. Ele passa a distinguir todas as coisas de forma perfeita. A sua visão agora está restaurada. Eu entendo que muitas pessoas são curadas, são restauradas de forma instantânea, mas outros são tocados e curados ao longo do processo de caminhada com Jesus. É ao longo do processo que nós somos transformados de glória em glória, amém? E eu entendo que esse texto ele nos mostra sim essa restauração de visão que acontece no meio de uma caminhada com Jesus. Ao pegar na sua mão, ao caminhar com Ele, ao ser tocado 1, 2, 3 ou mais vezes quantas seja necessária. Eu preciso que Jesus me toque, eu preciso ser tocado por Jesus todos os dias. A minha oração precisa ser: Jesus me toca, Jesus me transforma, Jesus me faz novo de novo todas as vezes. Jesus tira o cisco, tira aquilo que eu não consigo tirar, tira aquilo que eu não tenho força. Restaura a minha visão, Senhor. O interessante é que lá no capítulo 1 de João, do versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amém? E quando a gente vai para a gramática, a gente vai ver que verbo significa movimento. Então eu posso dizer que no princípio era o movimento de Deus, era a ação de Deus. Jesus era a ação. E se nós nos julgamos discípulos de Jesus, nós precisamos imitá-lo, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, nós precisamos ir, cumprir o ide do Senhor, cumprir a missão que Ele determinou para cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado específico para a nossa vida, mas existe um chamado que é para todos, amém? Ide. Pregai o Evangelho a toda criatura. Isso vale para todo mundo. Vale para mim. Vale para você. Vale para toda a humanidade. E Jesus, Ele quer alcançar vidas através de nós. Então precisamos despertar o missionário que tem dentro de nós. Amém? Glórias a Jesus. Se somos discípulos dEle, precisamos, sim, nos movimentar como Ele, amém? A palavra do Senhor vai dizer também que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, para que os sinais aconteçam, eu preciso ir, porque se eu for, os sinais vão seguir. Eu preciso me movimentar.
Então, se eu sair da aldeia, se eu sair do meu lugar de conforto, se eu tocar, se eu segurar na mão de Jesus, se eu for guiado por Ele, no meio dessa caminhada, Ele vai restaurar a minha visão, Ele vai restaurar a sua visão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que sem fé, sem obras, não há fé, né? A nossa fé tem que ser materializada em obras. Eu preciso tornar prático aquilo que eu recebo como ensinamento do Senhor todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer que nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes. E eu preciso, e você precisa também, ouvir essa ordem, seguir essa ordem. Ide, pregue o Evangelho, vá. Amém? Mas nós sabemos também que nem todos podem ir. Nem todos têm o tempo que alguns têm. Mas nós podemos sim, como diz o bispo Aldemir, nós precisamos e devemos orar. Aqueles que não podem ir, podem enviar recursos. E aqueles que podem ir, podem estar juntos nessa caminhada de evangelismo, amém? Então, de forma nenhuma pense, eu sou incapaz, não sei falar. Jesus, Ele vai nos capacitar no meio da caminhada. Ele vai usar o pouco ou o muito que você sabe. O Espírito Santo vai te inspirar com sabedoria, com graça. Ele vai encher a tua boca, amém? Aleluia. Creia nisso e faça isso. E aqui eu quero compartilhar com vocês a minha primeira experiência de evangelismo. Sabia quase nada de Bíblia. Me chamaram para evangelismo no interior. E eu vivi uma experiência que saíram grupos de 3. E no meu grupo, eu era literalmente o bebezinho. Eu não sabia o que falar, não sabia o que dizer, não sabia nem um versículo da Bíblia memorizado. E eu vi aqueles 2 irmãos fazerem um passeio pela Bíblia de A a Z, num grupo de jovens que nós paramos para abordar. O interessante é que todos ouviram, mas eles ouviam e continuavam dispersos. E quando o repertório dos irmãos acabou, teve um que me cutucou e fez: agora é com você. Eu digo: meu Deus, e agora? Eu vou falar o quê? Esses caras deram uma surra de Bíblia nessa turma e eu vou falar o quê? E eu comecei a falar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. A palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas, que nós devemos ser lidos. Eu comecei a contar um pouquinho do que Deus estava fazendo. E aqueles irmãos começaram a ouvir e a palavra começou a entrar. Então não fique se perguntando: eu não sei falar bonito, eu não tenho versículo decorado. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Testemunho daquilo que Deus tem feito. Porque a obra de Deus na sua vida é palavra de Deus para outros. Nós ensinamos muito mais com o nosso testemunho, com o nosso exemplo de vida, do que propriamente eu chegar aqui, ler uma palavra para vocês, mas não viver essa palavra. Mas quando você vive, quando você testemunha, é algo verdadeiro. E Deus vai imprimir isso nas pessoas, amém? Glória a Deus. Então as pessoas vão nos olhar, vão nos ler, vão reconhecer Jesus em nossas vidas. Mas para isso é necessário que eu e você vá. Eu não posso e você não pode ser como um livro guardado num estante de biblioteca. Aquele livro pode ser cheio de sabedoria, mas se ele ficar parado lá na biblioteca, ele pode criar mofo, pó, e ninguém vai ter acesso. Esse livro precisa sair da prateleira, ele precisa ser aberto, ele precisa ser mostrado. Porque muitos vão se converter,
através do seu testemunho de vida, através da sua história. Às vezes a gente se pergunta por que vivenciamos coisas na nossa vida, por que passamos por coisas. É porque lá na frente alguém que passou por algo como você está passando ou passou, vai precisar ouvir uma palavra, vai precisar ouvir algo que você conseguiu superar aquele problema, e você vai edificar a vida de alguém, amém? No finalzinho do texto, ao segundo toque de Jesus, diz a palavra que ele via de forma perfeita, porque ele teve a visão restaurada. Então, quando isso acontece, nós passamos a enxergar as coisas de forma diferente. Agora, não mais eu enxergo com a minha visão, mas sim com a visão de Jesus. Amém? Eu passo agora a enxergar com os olhos de Cristo. Diz a palavra, agora não mais vivo eu, o apóstolo falou, mas Cristo vive em mim. Amém, que assim seja. Não é verdade? Que bom se todos nós pudéssemos ter a convicção de dizer assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viver essa verdade todos os dias. Mas algo me chama a atenção no finalzinho desse texto. Lá no versículo 26, Jesus manda o agora ex-cego para casa. Mas ele dá um recado. Ele diz, não volte para a aldeia. Não volte para o lugar aonde você se encontrava. Não volte para a sua condição anterior. Vocês estão entendendo? Então eu creio que Deus ele está fazendo algo novo no meio da tua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E Deus quer que a gente se movimente, que a gente vá. Mas Deus quer que não voltemos para a aldeia. Nem eu, nem você. Eu quero te dizer nessa manhã também que Jesus, ele sempre ensinou através de parábolas quando ele esteve aqui na terra. E ele nos ensina através de parábolas até hoje. E eu quero compartilhar com vocês uma pequena parábola. E diz a parábola o seguinte, que havia um certo pregador. E esse pregador foi chamado a uma certa congregação. E no início da sua pregação ele virou para toda a igreja reunida e disse assim, irmãos, eu quero que alguns de vocês digam aqui para mim, se vocês fossem um animal da natureza, que animal vocês seriam? Aí o irmãozinho lá no fundo levantou a mão e disse, eu queria ser uma águia. Ele perguntou por quê? Não, porque a águia tem visão de longo alcance, a águia voa alto, é símbolo de fortaleza, é símbolo, está lá na bandeira dos Estados Unidos, é um símbolo de força. Aí o pastor daquela igreja gritou logo, eu queria ser o leão. Por quê, meu irmão? Leão da tribo de Judá, ora, o rei da selva, aquele que comanda, né? Aquele que tem um controle da selva. E aí uma outra irmãzinha foi lá e disse, olha, eu queria ser uma formiga. Por que, minha irmã? Não, porque a formiga trabalha o tempo todo sem parar. E o meu pai trabalha até agora. O meu pai trabalha sempre. O meu pai está trabalhando sempre. E o pregador disse, aleluia, minha irmã. E alguns outros irmãos deram exemplos. Mas toda aquela igreja ficou com uma pergunta na sua mente. Qual será o animal que o pregador disse que queria ser? E antes que alguém perguntasse, ele disse, olha, eu vou matar a curiosidade de vocês. Eu agora vou dizer para vocês que animal da natureza eu seria. E todo mundo atônito, esperando uma resposta. Ele acabou decepcionando a grande maioria. Porque ele virou para a igreja e disse assim, olha, eu queria ser uma tartaruga. E aí foram caras e bocas, caras de interrogação. E ele disse assim, meus irmãos, eu vou explicar para vocês, eu queria ser uma tartaruga sim.
Mas eu não queria ser uma tartaruga da terra. Eu queria ser uma tartaruga marinha, sabe por quê? Porque a tartaruga da terra é conhecido como cágado, né? Você pega um bichinho daquele, você bota num cercadinho, você dá uma folhinha de alface e ele vai ficar ali. Ele não vai incomodar ninguém, ele vai viver a vida dele ali naquele cercadinho, daquele jeito, sem incomodar ninguém, sem fazer zoada. Vai viver 10, 20, 30, talvez 40 anos. Ele vai ficar desse tamanho aqui. Não deve passar mais do que isso. Mas a tartaruga marinha não. A tartaruga marinha é diferente. A tartaruga marinha, ela não vive na terra, mas ela vive no seu ambiente, que é a água. Ela vive mergulhada, e no mundo do Espírito Santo, as águas representam o Espírito Santo de Deus. E como tartaruga marinha, eu gostaria de viver mergulhado. A tartaruga marinha também, ela cresce até um tamanho de quase 2 metros de diâmetro. Ela pode chegar, diferente do cágado. Uma outra coisa, o cágado ele é devagar, né? Ele anda muito devagar. Mas a tartaruga marinha dentro d'água, não sei se vocês sabem disso, ela pode chegar a 35 km por hora de velocidade nadando. Ela é rápida no seu ambiente. Ela consegue ser rápida quando ela está mergulhada. Ela também tem tamanho e tem um casco forte para poder suportar os ataques dos inimigos naturais dela. É a sua armadura. A palavra do Senhor fala das armaduras de Deus também. Amém? Mas existe uma característica que é a mais importante de todas, da tartaruga marinha. Ela pode chegar a viver 100 anos. Alguns estudiosos dizem que ela pode viver 130 até 200 anos, dependendo da espécie. Mas existe algo que acontece todos os anos com a tartaruga marinha. Aonde ela nasceu, a praia em que ela foi concebida, ela vai retornar para colocar os seus ovos todos os anos. E o nome dessa praia se chama Jesus. Vocês estão entendendo? Existe um ciclo de vida na natureza. Deus fala de várias formas. A natureza fala para a gente se a gente tiver visão para entender e enxergar. Todos os anos aquela tartaruga, ela vai voltar na praia, ela vai cavar fundo, ela vai colocar lá os seus ovos. Em média, uma tartaruga marinha coloca 130 ovos. Tem estudos do Projeto Tamar que diz que pode colocar até 240 ovos. E depois que ela cava fundo e coloca os seus ovos lá na praia, ela vai e fecha. E aquilo ali funciona como uma incubadora natural. De 45 a 60 dias, aqueles ovinhos vão ser chocados. Durante o dia, o sol vai bater. A palavra diz que o Senhor é o sol da justiça. Durante a noite, o movimento das marés, a água vai passar por cima e vai trazer o refrigério. Mas ao final do ciclo de vida, aquelas tartaruguinhas, elas vão brotar. E o primeiro movimento daquelas tartarugas é, elas vão correr para o mar, para o seu ambiente. E elas vão reproduzir o ciclo de vida da sua mãe. Nós somos as tartaruguinhas de Jesus. Nós temos uma praia chamada Jesus, onde nós precisamos depositar as nossas esperanças, os nossos ovinhos, que no caso aqui são os nossos frutos. E esses frutos que vão ser gerados, eles vão reproduzir aquilo que eu tenho ensinado para eles. E se eu tenho ensinado aquilo que Jesus me ensinou, o ciclo vai se perpetuar. A igreja vai crescer, haverá uma grande multiplicação na terra. Vocês estão entendendo? Jesus, ele ensina para nós até hoje.
Para onde a gente apontar o nariz, Deus vai revelar coisas para a gente. A gente vai enxergar a revelação do seu poder, da sua criação. Todas as coisas refletem a glória de Deus, amém? E o meu desejo nessa manhã é que essa multiplicação, que esse mover desse ciclo de vida, ele seja sobre o ministério de vocês.